Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também o meu irmão que estiver me assistindo aí em qualquer outro país, uma ótima tarde para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, estou muito feliz de poder estar aqui com o meu trabalho, graças ao apoio de vocês, né? E queria pedir para você dar aquele joinha para mim, aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal. Ô meu irmão, dá essa forcinha pra mim aí, tá bom? Isso ajuda demais. E queria pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está um pouquinho desanimado lá na seita, né? Porque ele já não está acreditando em algumas coisas, mas ele fica pensando assim, se eu perguntar, os anciãos vão começar a pegar no meu pé. Vai achar que eu estou duvidando do escravo. Ô meu irmão, pergunta para mim aqui. Pode perguntar para mim tranquilamente, eu respondo para você. Aqui não tem esse negócio não. Eu tenho, graças a Deus, tenho conhecimentos de sobra. Tenho conhecimento de sobra. Oh, isso aí eu respondo para você aqui. Referente à testemunha de Jeová, qualquer pergunta que você me fizer aqui, eu respondo para você. Pode ficar tranquilo. E também aquele irmão que já passou por lá há muitos anos, né? Não está nem aí para a testemunha de Jeová mais, né? Mas o irmão lembra de Jesus, lembra da palavra de Deus e gostaria de conversar sobre a palavra de Deus, sobre Jesus. É só entrar em contato comigo para a gente conversar, tá bom? Vai ser um prazer para mim. E aquele irmão ou aquela irmã que passou por uma seita, tem uma história para contar, gostaria que aquela história dele, que o que aconteceu com ele ali, fosse divulgado para que pudesse ajudar outros, né? Mas o irmão não sabe como fazer isso, né? O irmão não tem experiência para fazer isso. Ô irmão, faça um áudio aí e manda para mim. Faça igual o Yuri. O Yuri é o meu querido neto lá de Cubatão. O Yuri é meu neto de coração. Eu fiquei conhecendo ele através da internet e considero o Yuri como meu neto mesmo. Eu amo ele como se fosse os meus dois netinhos, o Rafael e o Júnior, que são meus netos de sangue. O Yuri é meu neto de coração, mas eu amo o Yuri. É meu neto de coração. Ô Yuri, beijão pra você aí, meu querido neto. E depois de amanhã eu vou contar a sua história, tá bom? A história do Yuri. O Yuri tem uma história muito importante aí nas testemunhas de Jeová. Passou por momentos difíceis aí e ele mandou um áudio aqui para mim contar para ele, para me contar a história dele. E eu vou fazer um vídeo aqui, depois de amanhã eu vou contar a história do Yuri, meu querido neto. E qualquer outra pessoa que quiser que eu conte a sua história, quiser que eu faça um vídeo aqui contando a sua história, é só fazer um áudio e mandar para mim, tá bom? O meu telefone é 99151 5617, o DDD é o 037, das Minas Gerais, uai, sou, que trem bom danado. Meus irmãos, as testemunhas de Jeová fazem de tudo para provar a sua crença, mesmo que eles tenham de usar desonestidade nas suas interpretações. Por exemplo, eles não aceitam a divindade de Cristo, mesmo com tantas provas na Bíblia que Jesus é divino, eles não aceitam a divindade de Cristo. Eles se apegam num texto, um texto isolado do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28, para desqualificar Jesus. Nesse texto, Jesus disse, né, que eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Jesus disse isso nesse texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28. Então, eles utilizam isso aí. Isso é o que eles... Esse texto é tudo o que eles precisavam para desqualificar Jesus. Só que eles não vê contexto, eles não vê o contexto imediato, que é o texto que vem antes e o que vem depois. Eles não vê o contexto histórico, que é o que está acontecendo naquele momento, no momento que aquele texto foi escrito. E também não conhece a regra do texto paralelo. A regra de interpretação do texto paralelo
é quando você usa um texto para interpretar outro. Você está com uma dúvida aqui, você vai recorrer a outro texto para interpretar aquele texto que você está em dúvida com ele. Então isso aí chama regra do texto paralelo. E é isso aí que eu vou fazer. Eu vou usar aqui agora a regra do texto paralelo para provar para eles por que é que Jesus disse ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28, que o Pai é maior do que ele. Por exemplo, vamos começar aqui com o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 17. O livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17, ali diz que Jesus se tornou a semelhança dos homens. Jesus se tornou a semelhança dos seus irmãos. Então, quando Jesus falou que o Pai era maior do que ele, Jesus estava na semelhança de homem, na semelhança dos seus irmãos. Então, meus irmãos, é evidente que na semelhança de homem, o Pai era maior do que ele mesmo. Vocês concordam comigo? Mas veja, meus irmãos, Jesus não se tornou apenas menor do que Deus, não. Hebreus capítulo 2, versículo 7, aqui diz que Jesus também se tornou menor do que os anjos. Quando Jesus esteve aqui na forma de homem, né, na semelhança dos seus irmãos, Jesus se tornou menor do que os anjos. Veja Hebreus capítulo 2, versículo 7, aqui diz assim, ó: por um pouco foi feito menor do que os anjos, mas depois de honra e glória foi coroado. Então Jesus, por um pouco, por 3 anos e meio, ele foi feito menor do que Deus e menor do que os anjos. Então, meus irmãos, preste atenção. Se Jesus era menor do que os anjos, então ele também não era menor do que Deus? Ele não era menor do que o Pai? Deixa eu fazer aqui uma perguntinha para as testemunhas de Jeová. Eu quero fazer aqui uma perguntinha para as testemunhas de Jeová. Vocês sabiam que muitos e muitos anos antes de Jesus nascer, o salmista Davi, no Salmos 8, versículos 5 e 6, diz que por um pouco Jesus ia ser menor do que Deus? Vocês sabiam que o salmista escreveu isso? Muitos e muitos anos antes de Jesus nascer. Que por um pouco Jesus ia ser menor do que Deus. O salmista escreveu isso. Agora, vejam, meus irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O corpo governante mostra um texto desse para vocês? Igual esse texto dos Salmos. Salmo 8, versículos 5 e 6. Corpo governante mostra um texto desse para vocês? Que pergunta boba essa minha, né? É claro que não mostra. Claro que não mostra. Esse texto como esse de Salmo 8, versículos 5 e 6, passa longe das publicações do corpo governante. Veja, esse salmo diz assim, ó. Veja o que diz o salmo, ó. Foi feito, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de honra e glória o coroaste. E deu-lhes o domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo o puseste. Então veja, preste atenção, meus irmãos, na interpretação desse texto. Aqui diz que Jesus foi feito por um pouco menor do que Deus, mas depois Deus deu a ele todo o domínio das coisas, das mãos dele. Que todo esse universo foi criado por intermédio de Jesus. Então Deus deu a ele tudo. E sobre os pés dele, sobre os pés de Jesus, tudo foi colocado. Agora, eu vou mostrar para vocês 2 textos que mostram o cumprimento desse texto do Salmo. 2 textos do Novo Testamento que mostram o cumprimento desse texto do Salmo. Por exemplo, conforme nós já falamos,
João 14, 28 mostra que Jesus foi feito por um pouco menor do que Deus, cumprindo o que está aqui no Salmo, Salmo 8, versículos 5 e 6. Que Jesus por um pouco foi feito menor do que Deus. Agora, para mostrar que Deus entregou tudo para Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 27, Jesus disse assim, ó: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo isso, ó, todo esse universo, céu e terra, todo esse universo foi entregue a Jesus por Deus. Veja, meus irmãos. Mas como se isso não bastasse, eles dizem que Jesus não é igual a Deus. Mas vocês já viram aquele ditado que quando existe um filho que parece muito com o pai, você fala assim, ó, aquele filho ali, ele é tão semelhante ao pai que você vê um, você viu o outro. Você viu o filho, você viu o pai. Vocês já viram esse ditado? Você viu o filho, você viu o pai. Veja o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25. Jesus disse assim, ó: quem viu a mim, viu aquele que me enviou. João capítulo 12, versículo 45. Jesus diz que quem viu a ele, viu aquele que o enviou. Então isso mostra a semelhança que Jesus tem com o Pai Celestial. Veja, meus irmãos. Agora eu pergunto para as testemunhas de Jeová. Tem que dizer mais alguma coisa para vocês, para mostrar que Jesus é igual a Deus? Precisa de mais alguma coisinha para vocês entenderem que Jesus é igual a Deus? Olha, veja aqui, para terminar aqui o meu vídeo, eu vou terminar aqui, né? Terminando aqui, eu vou argumentar com vocês um pouquinho, vocês testemunhas de Jeová. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, testemunhas de Jeová, que estão me assistindo. Quem é o Salvador? É Jesus ou Jeová? É uma perguntinha que eu estou fazendo para vocês. Quem é o Salvador? É Jesus ou Jeová? É claro que vocês vão dizer que é Jeová, né? Vocês não vão dizer que é Jesus, é claro. Vocês vão dizer que o Salvador é Jeová. E eu concordo com vocês plenamente. Jeová é o Salvador. Por exemplo, Isaías 43, 11. Lá em Isaías 43, 11, Jeová disse assim, ó. Jeová disse assim: eu sou Jeová, e fora de mim não há Salvador. Jeová diz com toda certeza: eu sou Jeová, e fora de mim não há Salvador. Aqui mostrou claramente que não há outro Salvador além de Jeová. Não há Salvador além de Jeová, não. Mas eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Você sabia que a Bíblia também diz que Jesus é Salvador? A Bíblia diz que Jesus é o Salvador. Lá não disse um Salvador, não. Veja, meus irmãos. A Bíblia diz que Jesus é o Salvador. A Bíblia não diz assim, ó, Jesus é um Salvador, não. Veja, meus irmãos. Observe comigo o que diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 11. Lucas, capítulo 2, versículo 11. O texto ali diz assim, ó: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A Bíblia diz que Jesus é Salvador. Agora veja, vamos entender aqui. Jeová é o único Salvador. Está escrito lá em Isaías 43, 11. Jeová diz: além de mim não há Salvador. Agora, aqui diz que Jesus é o Salvador. Então Jesus e Jeová não é igual, não? Os dois não são iguais, não? Me responda, por favor, meus irmãos.
Eu gostaria que... Vocês gostam de achar uma explicação para tudo? Acha uma explicação para isso aí, ué. Vocês sempre têm uma explicação para tudo. Uma testemunha de Jeová aqui na minha cidade falou para uma moça que qualquer questão que ela resolvesse, as testemunhas de Jeová têm a explicação para ela. Então explica para mim, como é que Jeová disse que além de mim não há Salvador, e aqui diz que hoje na cidade de Davi nasceu o Cristo, o Salvador. Não disse um Salvador, não, o Salvador. Então eu gostaria que vocês me explicassem isso. Eu gostaria que vocês tivessem uma explicação, né? Eu gostaria que vocês tivessem uma explicação para isso. Agora, aqui ficou claro que Jesus e Jeová são iguais. Porque Jeová diz, além de mim não há Salvador. E em Lucas capítulo 2, versículo 11, diz que nasceu o Cristo, o Salvador. Agora, meus irmãos, aqui está mais do que claro que Jesus é igual a Jeová. Agora deixa eu perguntar para vocês. Vocês preferem acreditar que na Bíblia ou no corpo governante? Em quem vocês preferem acreditar? Bom, eu aqui estou transmitindo a palavra de Deus. Eu não estou falando nada da minha cabeça, não. Eu não estou inventando nada como o corpo governante inventa, não. Eu estou pregando a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui está na palavra de Deus. Então eu gostaria de perguntar para vocês, em quem que vocês vão acreditar? Na palavra de Deus ou no corpo governante? Hein? O corpo governante já deixou claro que eles não recebem orientações de Deus, eles não são guiados pelo Espírito Santo, mas mesmo assim fica falando em nome de Deus. Fica profetizando em nome de Deus, falando em nome de Deus. Então mostra que esse corpo governante são 9 homens mentirosos. Mentirosos. Então fica aqui a pergunta para vocês. Se vocês acharem que vale a pena acreditar no corpo governante, vocês acreditam. Se vocês acharem que vale a pena acreditar na Bíblia, que é o que eu aconselho vocês a fazer, acredita na Bíblia. Agora, em quem vocês vão acreditar?